Jesus disse ali em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Ele quer trazer para nós a consciência do Evangelho. Né? A palavra de Deus nos liberta. Do quê? Só do mundo? Não. Da religião também. Né? Porque Jesus, ele falou isso depois que ele convenceu, naquele capítulo 8, ele está dizendo sobre Abraão, sou filho de Abraão, aquela turma toda lá, dos fariseus e saduceus. Então ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a consciência que traz a palavra de Deus. Né? Para nós entendermos o que nós estamos vivendo hoje em dia, você sabe que a Igreja Católica, durante 12 séculos, com a Inquisição, matou mais ou menos, segundo uma pesquisa, 75 milhões de pessoas. Em 12 séculos. E a Inquisição não foi fácil. Se nós estudarmos alguns livros, pesquisar no Google, né, e alguns livros aí, vamos encontrar cada morte cruel, uma pior do que a outra. Vou dar um exemplo. As mulheres, então, que tivesse uma mancha igual a minha, já era bruxa. Tivesse uma mancha assim, já, bruxa. Morte. Mas não sou bruxa. Morte. Você tem mancha. E não vou contar mais outras coisas piores ainda. Era crueldade. Então, a igreja, depois que foi institucionalizada por Constantino no ano 300, se tornou uma religião do Estado, né? Ela começou então, mais tarde entrou com essa Inquisição e foi indo. Pra você ter uma ideia, no século... Deixa eu ver aqui. Escrever aqui que é tão... no ano mais ou menos 642, o Papa Teodoro, por exemplo, molhava a caneta, que era uma pena, num vinho consagrado para assinar a sentença das bruxas e dos que eram contra a igreja. Alguma coisa atual, né? Que vocês veem por aí, né? Leva uma caneta aí consagrada, né? Você vê que já acontecia assim no ano 600. Já consagrava a caneta naquela época. Para você ver o que a religião faz com a gente, né? Bom, agora vamos vir um pouquinho mais para cá, para a nossa década aqui. Década de 90, 89, 90, um líder saiu de uma igreja, posso falar o nome dele, né? O líder da Universal. Ele, sabendo que o brasileiro é supersticioso, somos ou não somos supersticiosos? O brasileiro é. Né? Minha mãe mesmo dizia, né, para mim, filho, passa ali, pega aquela folha ali, não sei o que chama a folha, acho que é a folha de fazer chá de estômago lá, que eu não esqueci o nome. É arruda. Tá, não é arruda, não, outro nome. Boldo, isso mesmo, obrigado. E colocava no meio do livro, eu levava no meu caderno, era o meu amuleto. Então o brasileiro é supersticioso. Tinha uma macumbeira lá no meu prédio lá. Não mexe com a nunca, né? Macumbeira. Então nós somos pessoas, brasileiro é supersticioso. E por causa dessa cultura que nós temos, esse líder, na década de 90, começou então, lá no Rio de Janeiro, a validar os espíritos malignos, os demônios. Então ele começou a fazer um sincretismo. O que é sincretismo? É uma ilha, né? Ela vem da palavra de uma ilha da Grécia, Creta, e então que mistura várias religiões. Então ele conseguiu trazer, né, os espíritos de outras religiões e começou a validar, dar nome para os demônios. Essa moça é assim, leva uma vida aí porque ela tem um demônio de pombagira. Isso aqui, não sei lá o que, tem um demônio Exu caveira. E começou a validar os nomes. Com isso, a igreja, como brasileiro supersticioso, viu que ele libertava as pessoas
Falava o demônio da pombagira, pode sair. E saía. Lógico, vai sair meu nome de Jesus. Mas começou a validar, dar nome. Então, encheu-se a igreja. Tá certo? Vocês entendendo a década de 90. E aí passou-se muitos anos, né? Acho que no 2010 são 20 anos, né? E outras igrejas começaram a se adeptar também a essa ideia. Em 2010, segundo uma pesquisa também, esta igreja no qual eu falei, tinha perdido 229 mil membros. Aí ele teve uma ideia renovadora, que foi fazer o Templo de Salomão e começar os costumes judaicos. Né? Aquelas coisas todas de judaísmo. Para poder, de novo, pegar o povo. Ok? Estão entendendo o que a religião vai fazendo? Ela vai te prendendo aos símbolos. Ela vai te amarrando. Ela vai te jogando fardo em cima de símbolos. Né? E vai te prendendo. Então é isso que eu vou falar hoje. Vamos falar Apocalipse 2, de 1 a 7. Aqui é uma carta às 7 igrejas da Ásia, né? Ficava na Ásia, esta igreja, né? Lá em Éfeso. E podemos ficar de pé, em respeito à palavra de Deus. Antes de eu falar esse versículo, antes de falar esse capítulo, a igreja de Éfeso era uma igreja, no Novo Testamento, ela é uma igreja assim, quase perfeita. Era uma igreja quase perfeita. O livro de Efésios fala sobre a abolição da lei, aboliu a lei, e a revelação que judeus e gentios e gregos eram unidos pela cruz de Cristo. Amém? Então o livro de Efésios é a grande revelação. Aboliu a lei de Moisés, consumiu tudo, e em Jesus somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e os dois povos são unidos pela cruz. Amém? Então vamos ler agora Apocalipse, o que aconteceu depois dessa igreja, depois de mais ou menos não sei quantos anos, 30, 40 anos. Capítulo 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e os não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Você viu que essa igreja tinha bastante qualidade, né? Paciente, fazia bastante obra, bastante trabalho, não aceitava os maus, os hereges, que eram os apóstolos hereges aqui, se achavam mentirosos, eles eram sofredores, pacientes, trabalhou pelo nome de Jesus, nunca se cansaram. Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira obras, ou primeira caridade, em alguma versão sua. Uma versão é primeiras obras, e na outra versão é a primeira caridade. Tá bom. Amor, caridade ou obra. Pode aparecer um desses 3. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrepender. Olha o que ele diz aqui. Pratica as primeiras obras. Olha que interessante. No verso 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho. E no verso 5 ele fala, e pratica as primeiras obras. Então parece aqui, que dá para ele entender aqui, que o primeiro amor está baseado nas primeiras obras. Né? Os dois verbos aqui estão se ligando. Verso 6. Tens, porém, isto,
que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Pode sentar. Então, a igreja aqui, ela era uma igreja quase perfeita. Mas a carta diz que ele tinha que se arrepender e voltar às primeiras obras. Né? E eu lembro que eu conheci um evangelho, quando me converti, um evangelho bem puro, me converti na década de 70, né? Acho que na década de 70 aí, né, William, aí, era o evangelho puro, que não tinha esse sincretismo, que eu acabei de contar para vocês essa introdução. Esse sincretismo, que você precisa fazer algo para chamar a atenção de Deus. Como se nosso Deus fosse o Deus Baal. Que precisamos chamar a atenção dele. Precisamos fazer coisas, precisamos fazer sacrifícios, sacrificar 7 dias, e no 7º já emendar o próximo sacrifício. Ó, você não fez direito essa 7ª semana aí, vamos fazer a próxima semana. E começa a fazer sacrifício, começa a fazer várias coisas, várias ordenanças humanas, para ver se chama a atenção de Deus, para que Deus venha resolver essa situação. Não é isso ou não é isso? É isso que se prega hoje em dia, não é isso? Mas eu sou de uma época, eu não nasci no evangelho desse jeito. Eu nasci no evangelho puro. No evangelho puro. Um evangelho que levava a gente a confiar na graça de Deus. Mas é bom a gente entender que a religião, ela sempre revela para o povo, né? Traz revelação ao povo, o que a pessoa quer. A pessoa quer justiça própria. Se a gente vê a história de Caim matou Abel, sabe por que Caim matou Abel? Por quê? Porque justiça própria. Caim foi lá, pegou as frutas, botou numa cesta bonita, tudo esteticamente bonitinho. Quem colocou as maçãzinhas lá? Quem sabe as manguinhas? Né? Tudo bonitinho. Quis mostrar estética para Deus. Abel pensou diferente. O Abel falou assim: eu vou oferecer um animal morto. E tem estética nisso? Oferecer um animal morto para Deus? Tem alguma estética nisso? Um animal morto, cheio de sangue? Tem estética para isso? Não tem beleza nenhuma para a religião. Mas a religião gosta de estética. Por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim. Porque toda vez que nós queremos mostrar estética, nós queremos justiça própria. E está produzindo, está demonstrando o que nós estamos dentro do nosso coração. A estética, a justiça própria. Por que o irmão mais novo, o irmão mais velho do filho pródigo, não aceitou o irmão mais novo? Falou: pai, te sirvo há tanto tempo, faço de tudo, cuido da cerca, cuido dos animais, o senhor nunca me deu uma ovelha para eu matar. Porque é justiça própria. Quando o crente acha que ele precisa de justiça própria, ele não consegue aceitar a graça e a bondade de Deus. Ele acha que ele precisa fazer algum sacrifício, trazer uma oferta, pagar uma oferta aqui na igreja, para chamar a atenção de Deus, para Deus te abençoar. Deus já te abençoou com inteligência e capacidade. O que você precisa ter é ambição para trabalhar mais, estudar mais e buscar os seus interesses. É isso. Os incrédulos fazem isso. As pessoas que não conhecem Jesus, estudam, acordam cedo, vai dormir tarde, se matam a estudar, ganha dinheiro. E nem foi Deus que abençoou, foi nada, foi ele mesmo que correu atrás.
Para ver com a bênção de Deus isso. Deus já te deu a bênção da vida, da saúde, da inteligência. Mas a religião produz isso. E as pessoas que vão atrás disso, desse sincretismo, é porque não entenderam a graça de Jesus, não entenderam a morte de Jesus na cruz, que é a graça de Deus. Que Deus te abençoa através da graça de Jesus, através da morte de Jesus, só isso. Mas eles vão então por justiça própria. Eu trouxe um dízimo aqui, dobrei o dízimo esse mês, o irmão William. Comprei um carro zero. Então, a igreja, essas igrejas que têm essa ideia de sincretismo, que tem afastado o povo do verdadeiro evangelho, do evangelho puro, né? A gente pode até dar uma ideia aqui, que em Lucas 18, 9 e 14. Lucas 18, 9. Olha como é que pensam os fariseus. Quando a gente olha aqui a Bíblia, nós somos pessoas tão... Eu posso falar de mim. Sou brasileiro puro. Nós somos pessoas tão cheias de superstição. Somos pessoas tão cheias de sincretismo na nossa cabeça, que a gente tem a mania de espiritualizar as coisas. Quando olhamos aqui a história do fariseu, aqueles fariseus lá eram uma praga. Aqueles fariseus lá. Às vezes temos o próprio fariseu dentro da nossa própria igreja. Eu sempre digo para vocês, a minha sogra, quando eu fui casar, me pedi a minha esposa em namoro, a minha igreja, era uma igreja moderna, porque pregava evangelho puro. O meu pastor, chamava Cássio Colombo, já faleceu. Eu não estava nem aí se tinha cabelo comprido, cabelo curto, se tinha jaqueta, sem jaqueta, eu não estava nem aí. Ele nunca me perguntou se eu deixei de domingo na igreja. Ô irmão Anacleto, não veio na igreja ontem por quê? Nunca me perguntou nada. Você vai casar com essa moça aí? Essa moça não é de boa família não, hein? Nunca falou isso para mim. Falei, essa moça que você escolheu para casar? Foi. Pode casar, eu vou te abençoar. Isso é evangelho. O evangelho não fica cobrando ninguém. Né? Então, quando a gente precisa entender que existem os nossos fariseus hoje em dia, né? Da nossa própria igreja. 18:9, Lucas. E diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, em justiça própria, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram no templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aí do lado. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Só que dentro das nossas igrejas, dentro da religião chamada cristianismo, tem muito ainda justiça própria. A gente vai diante de Deus, levando às vezes nossa justiça própria. Hoje eu fiz a Regina ler um testemunho de uma pessoa. A mulher, mãe, uma boa filha, casadinha nova, com 1 ano de casada, publicitária, moradora de Goiânia, e a bem de vida, bem sucedida, muito, muito mais ainda, 20 e poucos anos, me lembro, 27 anos. Foi raptada,
Ficaram jejuando, orando. A noite toda, jejuaram 3 dias, oraram, a mãe, família, oraram. Fizeram a campanha. Chegou a notícia. Encontraram tua filha. Encontrou! Com 2 tiros. Mas aí, qual é o nosso pensamento? A igreja, nesses anos todos, criou, que não é o evangelho de Jesus, a igreja instituição, CNPJ, cadastro nacional de pessoa jurídica, uma pessoa de Jesus, né? Pessoa de Jesus, né? Então, criou que as pessoas têm que ser perfeitas, as famílias têm que ser tudo perfeitinho, né? Os filhinhos bonzinhos, perfeitinho, tudo quadradinho, né? Quadradinho. Que Deus é um Deus quadrado, mora numa caixa de fósforo lá no céu e sai todos os filhos quadradinhos, toda a família quadradinho crente, né? É isso que é evangelho? Não. Se você conhecer essa história da Bíblia de ponta a ponta aqui, todos os homens de Deus, todos eles. Abraão sofreu, José, todos. Esposa do profeta Ezequiel foi sacrificada para mostrar um exemplo. Olha que coisa horrível. Oséias, casamento infeliz, hein? Casou com uma meretriz. E vai, e volta de novo para a meretriz e vai. Ô bagunça, hein? E Deus falou, pode casar. Agora só que você casa. É a graça de Deus. O evangelho é isso aí. Mas nós temos essa mania de julgar. Temos essa justiça própria. Que achamos que o evangelho, que o evangelho é isso aí. É padrãozinho de vida. É aquele padrãozinho de crente. Aquele padrãozinho. A graça de Deus trabalha diferente. Deus trabalha com caos. Se a teoria do Big Bang é verdadeira, Deus fez os céus e a terra como? Então com o Big Bang, então. Pelo caos, não é isso? Se o Big Bang é verdadeiro, a história, se a ciência é verdade, então Deus fez pelo Big Bang. Deus trabalha no caos. Né? Nossos filhos estão afastados de Deus, não estão afastados? Se estão aqui, não estão afastados. Eles são amados, foram consagrados a Deus. Foram ou não foram? Foram consagrados a Deus. É maior o diabo? Que maior o diabo? O diabo não é maior de nada. Quem é maior é Deus que cuida. Ele é pai, é nosso pai e pai de nossos filhos. Sabe o que ele está fazendo? Criando a imagem de Jesus nos seus filhos. Mas nesse estado aí, é a graça de Deus trabalhando. E Jesus trabalha desse jeito. Os apóstolos, todos eles, um morreu pior do que o outro. Só João que morreu de velhice. O que escreveu o Apocalipse. Que Deus propôs só esse cara aí. O resto, um morreu pior do que o outro. Pô, tudo homem santo de Deus, homem que curaram, libertaram pessoas. Tiveram uma morte terrível. Rapaz. Então, sabe, a igreja pregou para nós um romantismo. Não evangelho puro. Que temos que confiar no amor e na graça de Deus. Vamos ver uma outra passagem que Jesus faz aqui. Deixa eu lembrar onde está aqui. Dessa vez eu trouxe pouco papel. Escrevi só no papelzinho. Ai. Deixa eu ver onde está aqui. Não vou achar. Aquela história do cego, que Jesus vai lá, é a história do cego, que Jesus vai lá, gospe no chão, faz um barrinho e passa nos olhos. Jesus falou, vai lavar. Eu também ia lavar rapidinho. Ah, que porcaria que Jesus fez de mim? Você acha pouco esse negócio? Eu acho porco. Vamos falar aqui, é a porqueira ou não é a porqueira?
Pô, vai lá, gospe no chão, faz uma melequinha, passa na minha cara. Ó, vai lavar. Lógico que eu vou, Jesus. Ó, eu venho rapidinho lavar essa porca aí, tá vendo meu olho aí? Mas Jesus trabalha desse jeito. Trabalha no caos, naquilo. Nós temos a nossa estética. Né? Fazemos aquelas oraçõezinhas estéticas, né? Bonitinha, né? Ó, Jesus, não sou igual esse publicano aí, viu? Ó, vidinha errada que esse irmãozinho leva aí, hein? Ó lá, hein? Mas aí criamos essas estéticas. Ele vai lá e foi curado, o cego, né? Lógico, aí eu também ia sair correndo. Eu ia correr logo para lavar a cadeira, tomar banho de tudo logo. Oh, muito obrigado, hein? Você tá craque, irmão. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo. Então fui, lavei-me e vim. Lógico, eu também ia sair correndo. Depois de uma meleca dessa na minha cara, ó, rapidinho. Certo? Aprenda uma coisa. Eu aprendi, sabe? A fazer esse ano 37 anos que eu sirvo o Senhor Jesus. E esse título da minha mensagem hoje, o título que eu dei para essa mensagem é Voltar ao Primeiro Amor. Né? As primeiras obras ao primeiro amor. Eu tinha perdido aquilo que eu aprendi nos meus 10 anos de evangelho, no primeiro evangelho, um evangelho puro, um evangelho santo, um evangelho que é da graça de Deus. Foi para o seminário, e o seminário era um seminário duro, difícil. E aí minha esposa trabalhava lá com jovenzinho, né? E, vixe, fomos repreendidos, perdi o cargo lá. Fazia semana, perdi o cargo, fomos repreendidos sentado de novo na mesa, sentado. Você não pode trabalhar com jovem assim, mas um monte de jovens se converteram. Porque nós pregávamos uma graça. Mas eu, para me ajustar ao seminário, tinha que fazer o quê? Para me ajustar e ser aceito para aquela comunidade, tinha que fazer o quê? Começar a seguir o padrão deles. E comecei a sair do puro evangelho que eu passei para minha esposa. Minha esposa veio de uma igreja dura, difícil. E eu levei o evangelho da graça para a família dela, para minha sogra. Tinha dificuldade de entender essa graça. E fui me almodando naquele seminário. E comecei a me tornar uma pessoa religiosa. E comecei trazendo coisas para minha família. Até o ponto que a minha esposa falou: eu vou te largar. Entendeu? O que faz uma religião na tua cabeça? Então, se a gente não entender essa graça de Jesus, esse evangelho puro, a gente vai se contaminando com essa justiça própria. Quer ver outra história? Mateus 27, 4 e 5. Vou te contar duas coisas que é difícil agora, hein? Judas. A gente gosta de condenar o Judas para o inferno, né? Mas sabe que Pedro também não merecia ir para o inferno? Negou Jesus, não merecia? Traiu, né? Pior coisa que tem é traidor, né? Quem já foi traído aqui? Pelo amigo, pelo colega de trabalho. Já fui para o amigo de igreja, para o pastor de igreja e já fui para o colega de trabalho. Pela esposa, graças a Deus, só quando eu morrer. Então, não vai ter jeito de trair eu. Olha lá, Mateus 27, 4 e 5. Judas, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa isso é contigo. O que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Agora vamos ver o de Pedro, né? A parte do lado, 26, 69. Pedro nega Jesus. Aí está do lado, aí só abrir. 26, 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu.
Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começaram ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Bom, vamos analisar esses 2 personagens da Bíblia aí. Os 2 mereciam perdão? Sim. Então por que um recebeu perdão e o outro recebeu? Porque Judas tinha justiça própria. Quando se tem a justiça própria não acredita que Jesus é suficiente para perdoar o teu pecado. Você precisa fazer a campanha X, fazer a campanha Y, vestir a roupa X, vestir a roupa Y, falar a linguagem evangeliquei. Está amarrado, está solto. Como Judas não acreditava, acreditava na sua justiça própria, falou: puxa, o meu pecado é muito grande agora. É tão grande que Jesus não tem condições de me perdoar. Foi e se enforcou. Então não está escrito no Velho Testamento. Veja bem, nós temos um pensamento já estava escrito que ele ia dedurar Jesus e ia se matar, né? Então já estava condicionado. Será que é assim que Deus trabalha? Será que o nosso Deus é assim, injusto? Condicionou o cara para ser bandido. Condicionou o cara para ser traficante. É isso que ele condicionou? Estava escrito já que era ser bandido, traficante? Não, ele que escolheu. Nós temos nossas escolhas e pagamos o preço das nossas escolhas na nossa vida. Casamos com quem a gente quer, não é verdade? Nós temos nossas escolhas. Então, a diferença está aí. Pedro se arrepende, porque ele fala: não tenho justiça própria que me justifica. Jesus, e chorou amargamente. O outro também sentiu mal, Judas, mas a justiça própria dele fez ele se enforcar. Por que tem muitos evangélicos fora da igreja, da comunhão, chamado apostasia, os apóstolos? Por quê? Porque a justiça própria. E é isso que a religião faz conosco. E a religião sempre trabalha pelo medo. Aprendam isso na vida de vocês. Religião é sempre que te cutuca no medo. Se você não fizer tal coisa, você não vai ter. Se você fizer tal coisa, você não vai ter seu filho liberto, você não vai ter sua mãe liberta, você não vai ser curado. É sempre pelo medo. Jesus é o contrário, é sempre pela graça. Jesus é sempre no amor. Não é verdade? Sempre trabalha com amor. Né? Vamos abrir em Colossenses 2, do 4 a 23. Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui em Colossenses. Aqui a igreja aqui em Colossos, Paulo aqui fala, a advertência aqui está na minha, advertência acerca das falsas doutrinas. Capítulo 2, verso 4 de Colossenses. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas,
Porque ainda esteja ausente ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Não podemos desviar disso, irmãos. Arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vamos parar por enquanto aí. Você vê até o verso 8 aqui, do 4 a 8, Paulo está orientando aqui a igreja, né? Para nós guardarmos aquilo que nós recebemos em Jesus, é a graça. É a graça de Deus que trabalha em nós. Não é que você jejua e Deus vai lembrar de você. Você faz jejum, é para consagrar a si próprio, não é para chamar a atenção de Deus na sua vida. Para preparar o teu espírito, né? Que a carne é fraca. Então você está fortalecendo o seu espírito para chamar a atenção de Deus. Deus cuida de você. A Bíblia diz que Deus cuida dos pardais. O passarinho que não vai nada. Deus cuida. Precisar, muda ele de região. Vai voar para outra região que está tendo fruto para lá, semente para cá. Pode mudar de região. Né? E Deus cuida. Mas aqui, naquela época, como na nossa época atual, as filosofias e as sutilezas, né? Trazendo peso, trazendo segundo o rudimento do mundo, segundo a teoria do mundo. Qual é a teoria do mundo? Como é que eu preciso vencer aí na minha empresa? Preciso ser o melhor. Ô pastor, fui mandado embora. Por quê, irmão? Acho que é maldição. Mas você trabalhou direito, irmão? É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, foi mandado embora. O mundo é isso aí. Trabalhou direitinho, bonitinho, tá? Se não tiver problema econômico, você está empregado. Trabalhou mal, está desempregado. Não é assim? Temos aqui pessoas de líder de RH, tem pessoas achando que é assim que funciona. Mas com Jesus é assim? Não, com Deus não é assim. Então, Paulo estava advertindo aqui. Verso 9. Está dizendo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos eras contrária e as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenança? Como se vivesse no mundo, tais como, não toque, não prove, não manuseie, não faça isso, irmão, faça de fazer isso, irmão, não faça isso, não faça aquilo, não vai para a praia que é pecado, não vai no cinema que é pecado, e começa com essas coisas, né? As quais, 22, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm a ver, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor alguma, senão para satisfação da carne. Carne, justiça própria, a carne quer justiça própria. Então, por isso que existem muitas depressões dentro da igreja.
Estamos num século que virou epidemia. Depois de 50 anos que foi descoberta a depressão. Vi uma pesquisa ontem. Depois de 50 anos, epidemia pública no mundo todo. Até 26 então vai piorar. São um jovem, empresário, rico, pobre, tudo que é classe social. Dentro da igreja. Estão dentro da igreja entrando em depressão. Por quê? Justiça própria. Não confio na graça de Deus. Não confio no amor de Deus. Eu fiquei em depressão em 8 meses, porque eu não confiava no amor da minha esposa. Achava que ela ia me trair. Não confiava no amor da minha esposa. Entrei em depressão. Não foi na falta do amor de Deus. Amor da minha esposa. Olha que interessante. A depressão foi ciúme da minha esposa. Ciúme é falta de amor. Falta de amar não é zelo. Zelar dela é uma coisa. Amar é uma outra coisa. Ciúme é outra coisa. Então, por isso que Jesus, para terminar, Jesus, depois de um discurso, ele fala ali sobre o fardo, né? Deixa eu ver onde está aqui o versículo, coloquei. Eu gosto de mim porque eu sou assim, igual eu sou professor de matemática. Já sei. Mateus 11, 28, 29 e 30. É o primeiro versículo que eu aprendi na minha vida quando eu me converti. Não precisa nem procurar aqui, já sabia de cabeça. Mateus 11, 28 a 30. Foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Que eu cheguei com um fardo tão pesado. Mas o contexto aqui, eu cheguei do mundo naquela época. Ex-drogado, né? Mexia com droga, ex-drogado, essas coisas. Eu cheguei pesado, né? Com fardo do mundo. Mas nesse contexto aqui, de Mateus 11, 28 e 29, Jesus está contando aqui mais, é sobre, a gente olhando um pouquinho nos capítulos anteriores, está falando sobre a religião. Irmãos, religião traz peso. Eu dei aula num seminário neopentecostal durante uns 5, 6 anos aí. Década de 80. 90. 89, 90. E a religião traz fardo. E Jesus está dizendo nesse contexto, esse versículo aqui, é por causa dos religiosos, do fardo da religião. Não é por causa que a pessoa veio do mundo. Então vamos ler então. 28. 11 e 28. Mateus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. A religião nos cansa. Temos irmãos que às vezes saem da nossa igreja porque aqui não prosperaram. Porque aqui não venceram na vida. Porque aqui o filho ainda não foi liberto. Minha filha ainda não foi liberta. Eu estou aqui com a graça e com gratidão a Deus. Com muita alegria no meu coração. Que Deus a ama e está cuidando dela. Está criando a imagem de Jesus nela. Diferente, né? Que a religião nos ensina, né? Ele nos ensina ao contrário. Então, estamos às vezes cansados da religião. Oprimido por ela. Oprimido. Sufocado. Assim, sufocado. Né? Aí o jovenzinho está na igreja. Você vai lá na escola. Puxa, é tão diferente lá o jovem que na igreja. Na igreja ele é bonitinho, né? Mas lá é tudo meio terrível, o jovem. Segunda pesquisa, aí também outra pesquisa. Não lembro da porcentagem. Mas os neopentecostais, os jovens neopentecostais, maiores de 18 anos, são os que tem na prisão assim, ó, de monte. Eu estive na prisão durante 1 ano. Fui 1 ano e meio visitar a prisão. Encontrei um monte. Preguei o evangelho lá dentro. Né?
Fui lá visitar minha filha. 1 ano e meio. Então, queridos, é isso que traz a religião. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? O amor, a graça. Esse é o amor de Jesus, a graça. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando eu aprendi isso, como eu descansei, como eu tenho descansado, né? O sofrimento da minha família, da minha filha, como eu tenho descansado, me alegrado, eu e minha esposa, andado com muita alegria, num amor de Deus tão confiante, né? E a cada vez mais eu entendo, né? Entendo Daniel, ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Cada dia mais eu entendo um pouquinho, essa graça que Daniel conheceu lá, e que Davi também conheceu, um pouquinho, cada dia mais. Deus tem me ensinado o evangelho puro. Por isso, o título que eu falei para vocês: arrependei-vos e voltar ao primeiro amor, as primeiras obras, que é o amor de Jesus. Amém? Fechar nossos olhos, vamos. Pai, nós queremos ora ao Senhor aí, coloque sua vida diante do Senhor, peça ao Senhor que às vezes você vai diante dele, como eu fui tantas vezes, carregado com justiça própria, que jejuam bastante, nada mudou, orei de madrugada e nada mudou, fiquei em fila de cadeia durante 1 ano e meio visitando a minha filha, e nada mudou. E vamos aprender. Peça perdão a Deus. Se você caiu na religião, se você caiu nessa justiça própria, se arrependa. Volte ao primeiro amor. Foi o que eu fiz. Voltei ao meu primeiro amor que eu aprendi quando eu me converti. Este amor do meu Pai Celestial. Este amor da sua graça, do seu companheirismo, da consolação do Espírito Santo, da paz dele, desse fardo leve, e coloquei diante dele todo o meu fardo, toda a carga que eu estava carregando, eu coloquei aos pés dele, e pude receber dele essa carga leve, esse fardo leve, pude aprender dele que ele é manso, que ele é cheio de amor pela minha vida, pela minha família, ele é cheio de amor pela sua vida, pelos seus filhos, que ele é cheio de amor por você, ele cuida de você em cada detalhe da sua vida. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, nossos temores, nossa justiça própria. A Bíblia diz que a nossa justiça própria é como um trapo de imundícia diante da tua santa presença. Não vale nada. Nós pegamos o nosso pano de prato sujo, aquele pano de chão sujo, trapo. Eu mesmo joguei essa semana um monte no lixo. Não aguentava ver, fedendo, Senhor. Assim a nossa justiça própria diante da tua presença, Senhor. Queremos pedir perdão a Deus, que às vezes vamos orar diante do Senhor com tanta soberba, com tanta vaidade, tão cheio de si, Senhor. Queremos pedir perdão. Venha nos perdoar, queremos nos arrepender, Senhor, e voltar às primeiras obras, a confiar no teu amor e na tua graça. Nós te agradecemos por tudo isso e pela tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém?